Obrigada. Tem que chegar mais para lá, tá bom? Obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presencialmente e a todas as pessoas que nos assistem online. É uma honra estar aqui com tão graduados companheiros de trabalho e agradeço à faculdade, agradeço às autoridades presentes nomeadas e eu espero que seja um evento muito proveitoso, tanto para os profissionais que pretendem militar com regularização fundiária, quanto para os colegas que já trabalham. Longe de pretendermos esgotar o tema, nós vamos abrir ao debate, porque regularização fundiária, ela é peculiar, ela tem questões tormentosas, ela tem questões palpitantes, e a gente começa, sem mais delongas, vamos trabalhar esse cabedal de informação, porque regularização fundiária, gente, ela vem de muito tempo, e ela foi renovada, digamos assim, com o nosso marco legal de 2017, mas é uma lei, apesar de didática, ela é extensa, cada item dela tem desdobramentos, então nós vamos de uma forma geral dar uma pincelada no que nós conseguimos e deixar em aberta a oportunidade de virmos outras vezes para que nós possamos esmiuçar, tá certo? E eu só queria, não tem aquele... Ah, tá aqui, obrigada. Vamos lá. Para cá. Deixa eu testar aqui. Aqui. Já me conheceram um pouquinho nas apresentações. Fiquei muito feliz com a informação de uma futura especialização em regularização fundiária. Eu, como professora de pós-graduação, eu fico muito feliz que muitas vezes a regularização fundiária ela é um módulo dentro de outras especialidades, sobretudo de novos negócios, mas uma específica seria muito interessante e nós temos mercado para isso. Muito bem, vamos fazer uma contextualização da regularização fundiária. O que a gente sabe são os números mágicos do Ministério das Cidades e de outras instituições que colocam mais de 30 milhões de imóveis irregulares em todo o país. São imóveis residenciais e não residenciais de toda forma. Então nós temos mais de 30 milhões de imóveis irregulares ou com alguma irregularidade. E o que é isso? Isso é consequência de uma ocupação que nós tivemos desde a colonização, baseada na posse, baseada na permissão, mas pouco voltada para a propriedade, que sempre foi muito cara. Então, essa situação chegou a um ponto de que a nossa legislação não tinha nada de específico. Nós tínhamos pouquíssimas leis no início para regulamentar, mas mesmo assim, tínhamos o quê? A Lei de Terras, nós tínhamos depois a Lei 676, depois a 11977, e aí vieram várias outras, como a gente vai chegar lá, e também não resolveu a nossa questão. Os 37 a 52 da Lei 6766, eles trazem uma introdução da regularização fundiária. Então, quando a gente diz assim, ai, mas a REURB é nova, ai, é muita novidade, é flexibilização de vai acabar com o urbanismo. Na verdade, se a gente for estudar, nós vamos ver que a própria Lei 6766, artigo 40, ela já trouxe uma introdução à regularização fundiária. Por quê? Porque ela diz ali que quando você tem um parcelamento irregular e que o município se dá conta disso e notifica o responsável por aquele parcelamento e ele não faz a regularização, o município pode, segundo na 6766, na discricionalidade, fazer a regularização desse núcleo, hoje a gente entende como núcleo, e flexibilizando regras. E isso não é agora, isso já vem desde a Lei 6766. E aí, como a gente tem uma pincelada de regularização fundiária dentro da Lei de Parcelamento do Solo, vem na dúvida dos técnicos, operadores, tanto dentro quanto fora dos municípios, aquela situação. O que é a Lei 6766? Quando eu uso a regularização fundiária, com essa diferença a gente vai abordar aqui também um pouquinho. Depois a 11977, ela trouxe o quê, gente? A primeira lei Minha Casa Minha Vida, que foi rebatizada Casa Verde e Amarela e agora novamente Minha Casa Minha Vida, e ela trouxe especificamente o termo regularização fundiária e abordou assentamentos. Então a gente vai chegar nelas agora. Muito bem, questões da REURB e do parcelamento. Qual é a realidade da cidade, gente?
nossas cidades, elas têm múltiplas realidades. Eu não tenho só moradia, eu não tenho só áreas comerciais, eu tenho áreas residenciais, áreas mistas, instrumentos jurídicos diversos para essas cidades. Eu tenho a função social da cidade. O que é a função social da cidade? É o acesso a transporte, o acesso a serviços. Então, a realidade das cidades, ela é composta por uma multiplicidade de situações que a regularização fundiária vem enfrentar. E essas situações, gente, que precisam ser enfrentadas, elas vieram do quê? De uma correção desse passado histórico que eu disse para vocês, baseado na autoconstrução, baseado na ocupação, baseado nos altos valores das propriedades. Então, as pessoas, para conseguir morar, elas tinham que cada vez mais irem para as regiões periféricas da cidade. E essas ocupações passaram a ser pela autoconstrução. Então, o que temos aí? Logo, de início, a gente tinha muitas ocupações e pouca legislação. Voltou. E aí, depois, nós tivemos uma legislação atrás da outra, em algum ponto falando de regularização de imóveis ou regularização fundiária. O que a gente tinha, gente, por os nossos códigos civis? Nós tínhamos o quê? A uso capião e a adjudicação. Nós, como advogados, tínhamos esses instrumentos para fazer a regularização. Ou desmembramento, e era a única coisa que se previa, e veio da lei 11.977 essa possibilidade do parcelamento do solo através do desmembramento. Ai, obrigada. Você abre para mim, por favor? Tá aberto. Ah, tá. Muito bem. Então, o que nós tínhamos? A 6766, como eu disse agora há pouco, que ela abordou de alguma forma no artigo 40. Nós tínhamos a Constituição Federal de 1988, que trouxe a função social da moradia, a função social da propriedade, que é tão aclamada hoje em dia, é tão importante para todos nós. Gente, o nosso país, ele vem do direito ibérico, então a nossa formação, ela herdou toda essa questão da propriedade dos imóveis. Então, a gente não tem cultura. Por isso que o aluguel social das legislações, muitas vezes não dão certo. A gente vem acompanhando a evolução pelas legislações. Acabou de ser reeditado na nova legislação da Minha Casa Minha Vida, que subiu ontem para sanção. Mas nós temos uma tradição do direito ibérico, que é baseado na propriedade. Então, nossa Constituição Federal, ela trouxe o direito social da propriedade, a função social da moradia, abordando também. Nós tivemos a medida provisória, que criou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é importantíssimo para que a gente pudesse ter uma visão urbana, porque todo mundo quer ruas largas, cidades arborizadas, tudo muito de maravilhoso, só que ninguém quer abrir mão na hora de fazer um loteamento dos 20% da área institucional, nem os 20% da área de preservação que precisa destinar. Mas a gente de uma cidade urbanizada e toda a nossa legislação, o direito urbanístico tem a sua raiz também aí. Estatuto das Cidades, que trouxe a necessidade dos planos diretores. Então, nós temos também o Estatuto das Cidades como regramento, e nós temos também a lei que trouxe o sistema de financiamento. Então, com essa legislação de sistema de financiamento, nós passamos a poder pensar no financiamento de moradias, que movimenta o quê? A construção civil, que movimenta o quê? O parcelamento do solo. E aí, gente, nós temos uma situação, um dos maiores parceladores irregular do solo é o próprio poder público. Vista que CDHU ou as Coabs da vida vem desenvolvendo, qual é a campanha? A campanha é construir moradias, e que é importante, que é primordial, mas não se tiveram a preocupação com a regularização da propriedade, com a individualização. E agora, com a Lei 13.465, nós temos essa possibilidade. Por quê? Porque agora nós conseguimos, através da regularização dos conjuntos habitacionais que foi prevista, conseguimos regularizar prédios edilícios. Tá? Bem, nós tivemos também a Lei de Acesso de Imóveis da União, ela é de 2007, de que de alguma forma se inicia a possibilidade de regulamentar essa propriedade ou esse acesso a imóveis da União. Depois a Lei Minha Casa Minha Vida, que eu já comentei, e também outras leis municipais que se proliferaram no sentido de alguma possibilidade
de regularização de sociedades. Nós temos aí como precursor a cidade de Recife, salvo engano, foi Recife, que ela fez a primeira lei disruptiva municipal no sentido de regularizar o seu parcelamento. Nós temos, por que a nossa lei 13.465, gente, ela veio através de uma MP? Porque nós temos projetos de lei para alteração da lei 6766 tramitando há quase 30 anos. Então, quando a equipe foi estudar e resolver fazer as alterações, ela optou por ser impositiva, porque senão a gente estaria ainda lá nos projetos de lei. E tudo isso que eu falei para vocês resolveu o problema da irregularidade fundiária? Nossas cidades ficaram melhores? Não. Então nós tínhamos o quê? Muitas leis e pouca solução. E quais os resultados? Dezenas, milhares de ações judiciais, de propriedade, de particulares, do poder público, ações civis públicas. Então é o quadro atual da irregularidade que a gente tem, esses 30 milhões de imóveis que eu falei para vocês. E aí veio a Lei 13.465 de 2017, nosso marco legal, e ela enfrentou a realidade. Por que essa imagem? Porque ela deu um soco na realidade mesmo. Ela fala, olha, acorda! Está muito legal essa legislação, está muito bonita, mas não é assim que se formou as cidades. Então a gente tem que olhar a realidade como de fato ela é. Vamos tirar uma fotografia da cidade e tentar propor soluções pelo que ela é de verdade. E não pelo que a gente idealiza que ela fosse. Vamos enfrentar para poder melhorar. Então a ideia é, vamos enfrentar o que existe, trazer soluções para o que existe e planejar o futuro que nós queremos. E aí, o que a Lei 13 faz? Ela olha para a realidade, como eu acabei de dizer para vocês. Só que aí, a gente tem uma situação assim, como eu vou regularizar se aqui o lote mínimo é 125 metros quadrados? Não, eu preciso de quê? Flexibilização de regras, porque não adianta eu querer encarar, não adianta eu querer ser forte se eu não tiver como fazer juridicamente. Vai ser muito legal no município, o município vai fazer, mas vai chegar no cartório de registro de imóveis e não vai registrar. Ah, porque é ruim? Não. É porque se você não tem uma regra específica, você não consegue dar a finalidade da lei. Então não é só regularizar, você tem que titular. E esse é um dos cunhos importantíssimos da regularização fundiária, que não basta regularizar, ela pretende titular, ela promove a propriedade. Por quê? A Lei 13.465, não se enganem, ela tem objetivos econômicos e nos motivos, na exposição de motivos da lei, diz bem claro que é o desenvolvimento urbano através da propriedade, porque acredita-se que daqui a alguns anos a nossa matriz econômica principal será as propriedades. E não vamos longe, gente. Ela é o principal ativo das famílias na terceira idade, na velhice. Tá? Outra coisa, é o patrimônio que as pessoas têm durante a vida. Tanto que os próprios fomentos para as habitações, os recursos que a pessoa tem, é o próprio FGTS. Tá? Então, isso é muito importante. Ela retirou entraves jurídicos. Por quê? Em 2007, eu tive uma usucapião maravilhosa de conjuntinhos de sobradinhos lindíssimos em área central da minha cidade. O juiz indeferiu a minha usucapião porque ele disse assim, não tem solo, isso é área clandestina irregular. E era na região central, região nobre. E ele estava errado? Não, porque eu não tinha. Então, eu tomei pau. Se fosse agora, não era o que acontecia. Porque agora, a usucapião, ela é um dos instrumentos de regularização fundiária. Então, eu tenho agora uma possibilidade de, mesmo com a usucapião, utilizar um fundamento da regularização fundiária. Porque eu chego lá, logo de início, eu falo assim, olha, é uma usucapião, o módulo urbano é maior do que a área ocupada, mas eu posso flexibilizar também para usucapião. A viabilização econômica, porque você tem agora acesso a várias benesses, como, por exemplo, a dispensa do ITBI. Porque se a gente não tem essa dispensa, vai até regularizar pelo município, mas na hora de registrar, o particular não vai querer dispor desse valor. Tá? Ela não depende de vontade política. Por quê? Porque eu não preciso da vontade do município ou, não, aqui não vai fazer reurb. Não, não é bem assim. Quando a gente fala em regularização fundiária, gente, é um poder-dever do município. Mas a senhora é muito radical. Não, veja, o município ele tem que ser diligente na fiscalização. O município, muitas vezes, não estou aqui discutindo qual é o motivo, porque nós temos N motivos. Quando o município, ele por omissão, ou ele não tem como ser diligente, e ele não consegue fiscalizar, impedindo essas ocupações,
Depois, não adianta vir com exigências, com leis municipais que são super exigentes e dão um tiro no pé, porque não promove a regularização fundiária. E aí você também não promove a arrecadação que vai possibilitar o planejamento urbano da sua cidade, tá? O que traz a lei? Ela traz, além de todos esses benefícios, a oportunidade de várias pessoas que a gente chama dos legitimados. Quem são os legitimados? Na verdade é todo mundo. A lei especificou quem são os legitimados, mas nós temos legitimados o Poder Público, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio particular, o ocupante do imóvel, o loteador irregular, aquele parcelador irregular, as associações. Então a gente tem um leque de legitimados. E também ela desjudicializou. Por quê? A gente só tinha via judicial. Agora a gente promove a regularização fundiária pelo município, tá? Então, como eu disse aqui, eu não preciso de lei municipal para fazer a REURB, a regularização fundiária. Por quê? Porque ela é auto-aplicável. Então, se o município consegue fazer uma regularização fundiária que aborde alguns temas específicos, ele pode fazer, mas não precisa, porque qualquer município pode utilizar-se da lei federal. Eu posso fazer regularização fundiária pública? Posso. Eu posso fazer regularização fundiária de particular sobre área pública. Eu posso fazer regularização fundiária sobre área particular. Área da União, área municipal, área do Estado. Dispensa de ITBI, como eu disse agora há pouco. E o que é legal é que a Lei 13.465, ela inovou. Ela trouxe a possibilidade legal de você ter o seu direito de propriedade reconhecido sobre a área antes. E para isso ela criou um título novo, um instituto novo, que é a legitimação fundiária. Nós temos também as flexibilizações de regras, como eu disse para vocês, que promove a arrecadação, mas ela retira os entraves. Então toda aquela burocracia que travava e que geraram os gargalos em todo o país dessa irregularidade fundiária, eles com a Lei 13.465 desapareceram. Por isso, gente, que eu até brinco aqui, que na verdade essa expressão não é minha, é da registradora Ana Maia de Belo Horizonte, aliás, de Minas Gerais. Ela tem uma expressão que para trabalhar com REURB você tem que fazer um esforço, o exercício do desapega. Porque muitas vezes o município tem excelente vontade, quer fazer REURB, mas ainda está arraigado ali dentro da sua equipe, que muitos municípios, a gente tem equipe do sozinho. É um ou dois fazendo tudo, tá? Seja o licenciamento de novos parcelamentos, seja a regularização fundiária. Então fica complicado. Nossa, quando eu vou flexibilizar e quando eu não vou? Então, para trabalhar com REURB, tanto o particular que vai requerer, quanto o poder público, tem que trabalhar com o desapega. E por onde eu vou começar? Onde eu começo para poder trabalhar com regularização fundiária? Porque regularização fundiária, ela é excelente para todo mundo. Ela é boa para o município que ele vai regularizar, que ele vai arrecadar. Para o ocupante, o beneficiário que vai receber o seu imóvel, a sua titularidade, a segurança é indescritível, mas ela é excelente para os advogados, técnicos e operadores. É um ramo de trabalho, senhores, que eu chamo a atenção de vocês, porque ele é um trabalho com propósito. Ele vai te trazer aquela rentabilidade que você espera, vai tirar o advogado do sufoco, da sazonalidade do final do ano, porque quem é advogado sabe que no fim do ano o cliente quer deixar para o ano que vem, e o advogado fica naquele desespero. Eu passei por isso, espero que eu seja a minoria, mas a regularização fundiária, ela traz tudo isso para você. Eu passei muito assim. Então, para começar a trabalhar com regularização fundiária, eu preciso separar. Regularização fundiária não é burla de lei. Regularização fundiária, você vai regularizar o passado, você vai olhar para trás, o que já foi, o que já está ali, o que já aconteceu, o que precisa resolver. Se você for fazer uma situação nova, parcelamento do solo novo, tudo para frente, você vai trabalhar com a Lei 6766. Então, você tendo isso na cabeça, você já começa a diferenciar. Quando você é consultado por um cliente, eu já tive cliente que chegou e falou assim: doutora, eu tô com um imóvel de REURB lá e eu não consigo resolver. Aí você vai lá ver, não tem loteamento, não tem parcelamento, não tem ocupação, não tem nada. E ocupação não se confunde com unidade ocupada. Aí você fala: olha, não dá, você vai ter que entrar com parcelamento do solo. Doutora, mas eu tenho 5.000 metros aqui, se eu for dar 35% de área para uma coisa e outra, eu vou ficar sem nada.
Então, assim, não é bem por aí, tá? REURB não é burla de lei. Ela é excelente, mas a gente não pode desvirtuar. Porque se desvirtuar, a gente vai perder a benesse. Então, a gente tem que pensar fora da caixa, com responsabilidade. REURB é muito bom para todo mundo, mas tem que trabalhar com responsabilidade. Definição de regularização fundiária está na própria lei. É o conjunto de medidas urbanísticas, jurídicas, ambientais, sociais, que são destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial, urbano e titulação dos ocupantes. A gente chama atenção nesse conceito por algumas coisas. Alguém está lendo aí nesse conceito do artigo 9º, núcleos urbanos informais consolidados? Por quê? Porque a lei aborda núcleos urbanos para trás de 2016 para um título e outros núcleos urbanos para posterior de 2016 com outros títulos. A lei não tem letras inúteis, para a gente começar a pensar fora da caixa. Também diz ali, ordenamento territorial urbano, a gente tem a infraestrutura e o meio ambiente por trás disso, e a titulação dos ocupantes, porque é sim preciso pensar na titulação dos ocupantes. Considerações importantes. A lei alterou o Código Civil, a Lei de Registros Públicos, Código de Processo Civil, o Estatuto das Cidades e também a Código Florestal. E uma lei, gente, que alterou tantas leis, não é uma leizinha, tá? Ela veio para ficar, ela é forte. E ela depende de nós, profissionais de direito, técnicos, arquitetos, engenheiros, o registrador, o poder público, o particular. Nós dependemos de todos para que a gente consiga fazer um país e as cidades mais acessíveis a todos. Ela criou novas formas de aquisição da propriedade, porque a legitimação fundiária é um título aquisitivo, que é a aquisição originária da propriedade. Isso é muito importante, porque toda a aquisição originária da propriedade faz nascer uma matrícula nova. Então, todas aquelas pendências que a gente tem na matrícula mãe ou na matrícula originária para a regularização fundiária, elas não passam para a matrícula nova e a gente vai falar sobre isso, tá? Tá muito rápido? Não? Objetivos da regularização fundiária, que é identificar os núcleos urbanos informais, regularizar, melhorar as condições urbanísticas e ambientais e assegurar serviços públicos, que é o acesso à função social da cidade, tá? E não se iludam, tem gente que diz assim, mas a regularização fundiária vai acabar com o urbanismo. Tá aqui a Ângela na palestra dela que vai provar para vocês que não. Dentre os objetivos, ela tem objetivos sociais, econômicos, políticos, vários objetivos. E os objetivos políticos eu trouxe aqui para chamar a atenção para vocês, por quê? Porque ela não é uma discricionalidade para o poder público, é um dever. Dever do poder público. Por quê? Porque não só pelo fato de você ter a possibilidade de sofrer uma improbidade administrativa ou uma renúncia de receita, mas porque as cidades têm que ser olhadas. Então, o poder público ele tem esse poder, dever de trabalhar e aceitar, receber e processar a regularização fundiária. Competência municipal. É a competência municipal a da regularização fundiária porque é o município que conhece a área dele. O que acontece os agentes de regularização fundiária, eles são sempre no Brasil inteiro. Eu tenho problemas lá no Amazonas, que eu também tenho aqui em São Paulo, que eu também tenho no Sul, que eu também tenho no Norte e Nordeste. Mas é na cidade que o município sabe o que tem. Todo mundo mora num país, num estado, mas aonde que você mora? Na cidade. Então é na sua cidade, no seu município, que estão as dificuldades e as soluções que só o poder público municipal consegue. Quando você quer alguma coisa, você não vai bater no estado, você vai bater na porta do município, vai reclamar para o prefeito, para o vereador, vai pedir os direitos ali. Então é o município e é por isso que a competência municipal ela é perfeita. Governança. Gente, nós temos, quando a gente fala em regularização fundiária, com as medidas tomadas, com a arrecadação melhor, a gente tem como planejar melhor as cidades. E também, se você tiver um conflito de competência entre uma lei municipal e a Lei 13.465, é a Lei 13.465 que vai prevalecer. O município pode sim fazer a sua legislação e ele pode ser até mais específico em alguns detalhes, porém, ele não pode extinguir direitos que já foram estabelecidos por lei federal, tá? O conceito de núcleo urbano informal consolidado. Vejam,
Na lei, nós temos conceito de núcleo urbano informal e também o núcleo urbano informal consolidado. Que eu trouxe aqui por quê? Porque esse núcleo urbano informal consolidado é aquele que dá o direito à legitimação fundiária. O que é esse núcleo urbano consolidado? Quando a gente tinha a Lei 11.977, ela trouxe a seguinte expressão: a possibilidade de regularização fundiária nos assentamentos humanos para fim de moradia. Então era muito amplo esse termo. Então a gente tinha só a questão dos assentamentos humanos, a baixa renda, e você ainda tinha exigências para comprovar que você estava naquele local, naquele núcleo, para você poder participar daquela regularização fundiária, que na lei anterior era só o perímetro, que a gente chamava o ADU, que ele veio para essa lei, mas com uma função um pouquinho diferente. E aí você separava aquela porção de terra, aquela matrícula. Só que depois, para individualização, a gente tinha que entrar na justiça e pedir uma autorização judicial para poder conseguir individualizar aquele auto de demarcação urbanística que gerou uma matrícula da regularização fundiária da 11.977, mas era o que se tinha. Muito bem, núcleo urbano consolidado, a gente pensa naquele de difícil reversão. REURB, gente, segundo Silvio Figueiredo, são 2 R's. Ou você regulariza ou você remove. Vai passar o trator, vai derrubar tudo? Não, então regulariza. Tá? Então, esses são os 2 R's. Então, quando você pensa em núcleo de difícil reversão, assim, é considerado aquele dependendo do tempo das ocupações, equipamentos urbanos que você tem ali, já tem acesso de transporte público, alguma via principal, tem alguma benfeitoria, algum equipamento público, então você leva em consideração todas essas situações. Opa! É isso? Isso. A legislação trouxe a classificação REURB-S, REURB-E e REURB-I. Na verdade, a I é inominada, ela não vem com uma classificação, mas ela vem com uma abordagem ampliada. Essa classificação não é nova, ela vem da Lei 11.977. E o que é REURB-S? REURB-S é a classificação da população baixa renda, assim considerada até 5 salários mínimos. Está em 5 salários mínimos, renda familiar, não considerados benefícios assistenciais sociais. Bolsa Família, por exemplo, não inclui, entre outros benefícios. Ela tem renda de até 5 salários mínimos, então ela está classificada em S e ela vai ter alguns benefícios da lei, como, por exemplo, né, não pagar pelos emolumentos no registro de imóveis, poder aguardar o poder público, o município, para a sua regularização fundiária. E veja, poder aguardar, porque não é uma regra, porque o S, mesmo sendo de interesse social, baixa renda, ele pode, se assim ele quiser, contratar um advogado ou uma equipe multidisciplinar para promover a regularização fundiária. Então, o que é o E? O E é todo o resto, todos os demais. Não classificou em S, é o E. E o que a gente tem? O E é aquele não baixa renda, assim considerados, com renda familiar acima de 5 salários mínimos. Mas se eu tenho um imóvel que é comercial, uma indústria, é REURB? É direto. Não é S, é E. Não é residencial, é E. Ok? E o que é REURB-I? REURB-I, gente, foi assim considerada para os núcleos que foram formados anteriores a 79. O que é isso? Por que essa data mágica? Porque essa lei de parcelamento do solo, ela é do ano de 79, 67, 66, 79. Se eu tenho um núcleo anterior a 79, a lei de parcelamento do solo, ela já está lá, como todos os demais, mas está há tanto tempo que para ela foram eliminadas várias exigências, ela é simplificada. E por isso que, por extensão da palavra de classificação, a gente chama de REURB-I. Essa classificação, como eu disse para vocês ali, é a classificação das unidades. Então, eu tenho um núcleo. O núcleo, no cadastramento, no levantamento, eu verifico que a maioria das famílias são S. Então, aquele núcleo é classificado como predominantemente S. Mas eu vou ter unidades que são específicas. Então, eu vou tratar, para ser justa, os desiguais de forma desigual. Então, eu vou aplicar predominantemente S ao núcleo, mas sim, aquelas unidades S terão que pagar os emolumentos, terão que reembolsar pelos custos que o município eventualmente teve na regularização fundiária e terão uma tratativa diferenciada, tá? A finalidade, gente, do S ou E é saber quem paga a conta no final.
Se é o S, ele não tem obrigatoriedade de pagar a conta, a não ser que ele contratou o particular para fazer o procedimento, e é isso que ele vai pagar. Agora, na REURB-E, é ele quem paga a conta de tudo, tá? Dos emolumentos, da compensação, do processo, dos procedimentos e tudo mais, tá? E aí eu já tenho REURB-E, de interesse específico, REURB-S, de interesse social, que é onde eu acabei de dizer, particular paga tudo, tá? E a de interesse social, gente, ela é custeada pelo município, mas o particular, como eu acabei de dizer, eu gosto de reforçar, porque tem municípios que dizem assim, não, se você contratou advogado particular, agora você vai pagar também tudo, inclusive você vai perder a característica de S para infraestrutura, e isso é ilegal. Ele pode sim contratar um advogado particular, e ele não perde a condição de S, ok? Quem pode reclamar, como eu disse, todo mundo, o próprio ocupante, o proprietário, isso eu disse logo no começo para vocês. E onde podemos utilizar a REURB, gente? A regularização fundiária, ela pode ser utilizada em área pública, em área particular, em área urbana, em área rural. Opa! Eu posso fazer REURB em área rural? Não está errado esse termo? Não é regularização fundiária rural? Vejam só. Regularização fundiária urbana, núcleos urbanos. Mas eu tenho lá um condomíniozinho de chácaras ou uns ranchos na beira do lago. Eu tenho lá um núcleozinho em área rural. Esse núcleo, gente, ele tem o quê? Destinação de lazer. A família vai lá pro final de semana, mas eu gostei tanto que agora com home office eu moro lá. Então, se eu tenho um núcleo com unidades ainda na rural, mas com destinação urbana, eu vou considerar como regularização fundiária urbana e eu vou aplicar a REURB para esses núcleos ainda aqui na área rural, porque REURB não, para a área rural não é a localização, mas a destinação do imóvel. E tem uma exigência, ele não pode ser de área unitária superior ao módulo rural daquela localidade, tá? E também, obviamente, eu não posso ter nenhuma atividade rural. Mas a minha mãe gosta de plantar o alfacezinho dela, a gente mora aqui. Eu planto esse alface para vender e vivo disso, rural, tá? Então tenham isso em mente também. Ela pode ser requerida, como eu disse, por pessoas físicas e jurídicas, pelo ente público ou pelo particular. Onde eu aplico a regularização fundiária? Eu até brinco, nós temos vários níveis de regularização fundiária. Está errado. O parcelamento está errado. Não está errado, está errado. Então, se eu tenho tudo regular, desde o parcelamento, a edificação, tudo, eu vou utilizar a regularização fundiária. Não tem parcelamento do solo no município, nem deu entrada, a ocupação é clandestina, posso usar. Mas eu dei entrada no parcelamento, só que ele não chegou ao final, posso usar REURB. Tem um loteamento aprovado, legal, só que não foi levado a REURB. Tem um parcelamento aprovado no município, inscrições municipais até divididas, já está registrado no cartório de registro de imóveis, mas por algum motivo eu não consegui transferir a titularidade e que por outro meio eu não consegui fazer, aplico a regularização fundiária, tá? Então eu tenho aí vários sistemas onde eu aplico a Lei 13.465 nos núcleos urbanos consolidados e núcleos urbanos informais. Importante a gente destacar. Tem uma discussão maravilhosa, que todos os congressos a gente abre essa discussão, está cada vez melhor, a questão do marco temporal. Gente, a Lei 13.465 não tem marco temporal para trabalhar com regularização fundiária, não tem. O único marco, tem na verdade duas pontuações onde ela faz, mas quando se fala em marco temporal, é tão somente da legitimação fundiária, que é um dos instrumentos. Eu só posso utilizar o título de legitimação fundiária da Lei 13.465 com ocupações consolidadas até dezembro de 2016. Posso usar esse título de ocupação consolidada até dezembro de 2016? Pode. Mas consolidou em janeiro de 2017. Não pode, não. Para esse título, eu tenho um marco legal. E então, somente para esse título, tá? A aplicação da regularização fundiária, gente, muitas vezes eu tenho aplicação com entendimento divergentes.
E aí, isso pode atrapalhar o desenvolvimento da regularização fundiária. Por quê? Porque eu tenho várias interpretações que elas são contra a lei, por exemplo, a própria lei. E Silvio Figueiredo, por que eu mencionei já Silvio Figueiredo 2 vezes aqui? Porque ele é um dos precursores, dos criadores da legislação fundiária. Ele esteve conosco tanto na CRF quanto em vários outros eventos, e ele cansa de dizer, a regularização fundiária não serve para imóvel único. Então vamos lá, eu moro numa ocupação clandestina, que não tem individualização, que não tem nada, que é aquele bem complexo que eu disse. Eu chego na porta do poder público e falo assim, eu queria fazer reurb do meu lote. O município, quando pega essa regularização fundiária, ele não pode analisar o lote individualmente. Ele tem que receber como uma solicitação para o núcleo todo, e assim dizendo quando para o município. E para você que é profissional de regularização fundiária ou quer entrar, quando é um único imóvel que você não tem a regularização de forma alguma do parcelamento, não consegue aplicar a regularização fundiária, porque ela por natureza nasceu com a tendência do coletivo. Hoje em dia a gente vê de tudo, vê aplicações indevidas no país inteiro, a gente vê defesa de teses lindíssimas, como a gente tem algumas agora, que defendem a regularização fundiária individual, mas vejam, eu preciso de georreferenciamento, eu preciso de uma série de produção de peças técnicas e de infraestrutura e de levar benfeitorias para aquele local que não justifica a despesa para um único lote, sendo que para ele eu tenho regularização fundiária. Aliás, sendo que para essa unidade unitária eu tenho a uso capião. Cada um tem seu entendimento. Dos meus estudos, eu entendo que o imóvel individual que você está com parcelamento regular é o uso capião. Se você é coletivo, você utiliza a regularização fundiária. E não se confunde reurb de um imóvel só com a titulatória ou com a de lote a lote, tá? Que eu já vou explicar mais à frente. Instrumentos de reurb. Gente, a legitimação foi o que eu acabei de dizer, que ela é o título aquisitivo da propriedade. E ela tem as exigências, que é o marco de dezembro de 2016. É um núcleo urbano consolidado. E consolidado não significa ocupado, porque eu posso ter um bairro onde eu vou ter casas edificadas e eu vou ter terrenos em que o proprietário ainda não teve dinheiro para construir, mas ele vai ficar fora? Por que aquele que pôde construir vai ter o benefício ou não? Por isso que não se confunde, tá? Eu consigo fazer regularização fundiária também de unidades não ocupadas. Legitimação de posse. Legitimação fundiária eu posso sobre área particular e área pública, seja ela de que procedência for. Pode ser a legitimação fundiária. Legitimação de posse. Eu só posso usar a legitimação de posse, gente, em áreas particulares. Porque em que pese a lei 13.465 ter trazido um instrumento, que é a legitimação fundiária para áreas públicas, não mudou nada para uso capião, menos do capi era pública. Então, e o uso capião fala em posse, a regularização fundiária fala em ocupação. Então, tem o seguinte, eu não preciso trabalhar a posse na regularização fundiária. Por quê? Porque ela fala em consolidação. A legitimação fundiária também. Núcleo consolidado até dezembro de 2016. Mas se o núcleo estava consolidado, eu uso a legitimação fundiária. A legitimação de posse, gente, não pode sobre área pública, obviamente, pela natureza dela. E a legitimação de posse é quando eu tenho alguma dúvida. Vamos dar aquele primeiro exemplo? Eu tenho aqui um consolidado até 2016, que eu vou usar a legitimação fundiária, área particular, porque área pública eu não posso, mas eu estou na dúvida se aquele ocupante ele está lá mesmo, naquele período, mas o núcleo existia. Então, nessa divergência, eu passo para ele a legitimação de posse, que aí sim praticamente em propriedade, tá? Arrecadação de imóveis. Gente, a arrecadação de imóveis, ela já existia, só que ela era burocrática. Então, nós temos agora tanto a arrecadação de imóveis quanto a possibilidade de eu, município, conseguir arrecadar aqueles imóveis que já estão com débitos, já estão lá abandonados, já estão sendo alvo de ocupações diversas ou até de problemas mesmo com a criminalidade, e eu dou uma olhada. Eu tinha antes a arrecadação? Tinha, mas é um processo mais burocrático que agora está simplificado. Eu tenho a concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM. Eu já tinha isso antes, tá? Mas agora eu tenho ela com os instrumentos de regularização fundiária e eu posso lançar mão deles. Vamos ver um exemplo? Eu tive uma regularização fundiária
sobre área pública, em que a gente utilizou os títulos de legitimação fundiária, na regularização fundiária com esse título final. Só que quando foi para a secretaria correspondente, o município disse assim para mim, não, doutora, como é que nós vamos fazer? Eu tenho uma diretriz urbanística lá na frente, que ainda que eu não seja o que vai acontecer, ela está prevista. E eu tenho também uma obra, que eu não tenho verba ainda, mas eu vou ter, de passar uma infraestrutura para o outro bairro, que vai passar por ali. Então, por enquanto, a área é pública, a área municipal. Mas se eu tiver que fazer essa infraestrutura e a senhora vai titular o cara como proprietário, depois eu vou ter que fazer desapropriação. Como é que vai ser? Hoje ela é minha. Eu vou ter que desapropriar uma área que é minha hoje para passar uma infraestrutura? A regularização fundiária é criatividade. É lei, mas ela é tão flexível que você, dentro da lei, pode usar criatividade. Então, o que nós fizemos ali? O que podia ser titulado com a legitimação fundiária, a gente titulou. Aquilo que ia ter problema, a gente fez uma concessão de uso especial, porque é uma concessão, é uma permissão do município. Então, quando ele precisar lá utilizar para poder fazer a infraestrutura dele ou a diretriz viária, a gente não gerou mais um problema, a gente olhou para uma solução. Por isso que é importante estudar. Pensem que a gente trabalha com regulação fundiária, a gente não estuda todo dia? Todo dia. Porque quando eu vou atender uma cidade lá na região de Mato Grosso, eu tenho leis municipais diferentes, eu tenho uma biodiversidade diferente, eu tenho um olhar diferente para cada lugar que eu vou, tá? Ato único de registro, nós temos aqui uma situação muito importante, porque eu posso fazer tudo num único ato, eu posso fazer num único ato de registro de imóveis, e essa parte é bem no final, quando eu já tenho a expedição da CRF, quando eu já encaminho para o registro de imóveis. Condomínio urbano simples. Gente, o condomínio urbano simples, ele foi pensado para aquelas situações que a gente tem aqui, muitas situações dessas acontecem. A gente tinha antigamente os cortiços, ainda tem alguns ainda, e a gente tem também aquela situação comum de que você tem uma vielinha, um acesso muito pequeno, uma servidão pequena entre dois imóveis, e aí você abre para um espaço maior várias unidades. E ali eu consigo ter uma entrada independente? Não consigo. Eu consigo parcelar individualmente aquelas matrículas? Não consigo. Então, para essas situações, eu consigo estabelecer o condomínio urbano simples, que são unidades multifamiliares normalmente, tá? Condomínio de lotes. Condomínio de lotes, gente, é muito legal. É muito chique antigamente, né? Uns 10, 15, 20 anos atrás, chiquérrimo. Você falava que você morava em condomínio fechado. Só que essa situação não existia juridicamente. O que se existia os loteamentos em que eles se reuniam e fechavam de alguma forma. Aí vinha aquela polêmica do Ministério Público querendo abrir. Isso, tá muito longe, não tá não. Nas cidades de litorâneas, a gente tem muito, na região do litoral norte, muito, para algumas praias, os moradores daqueles bairros que davam acesso à praia, normalmente de poder aquisitivo maior, fecharam com uma cancela e impediu o povo de entrar. Aí veio o Ministério Público com a ação civil pública mandando todo mundo abrir. Então uma hora abria, outra hora fechava e a dança era maravilhosa. E qual o resultado disso? Nós não tínhamos os condomínios fechados, mas passou-se a ter um acesso controlado. E aí a gente tinha o condomínio fechado, condomínio de acesso controlado, mas isso não existia na lei. Eles já existiam na realidade e o direito trouxe na Lei 13.465, trazendo todas os regramentos, que a gente tem a solução do acesso controlado e o condomínio de lotes, condomínio que era então fechado. E qual é a diferença? No condomínio de lotes, é do particular toda a despesa da infraestrutura. Portão para dentro é tudo dele. A infraestrutura é dele, ele paga tudo. Agora, o condomínio de acesso controlado, as ruas são públicas. Então, na hora que eu planejo, eu tenho que fazer essa doação para o município. E aí, o vendedor de ovo vai poder entrar no condomínio de lotes? Não. Mas no condomínio de acesso controlado vai. Basta ele se identificar, ok? Consórcio imobiliário, que situação é essa? O consórcio imobiliário, gente, é quando muitas vezes um proprietário tem um imóvel e está à mercê de uma invasão ou de uma ocupação, ele não tem condições de explorar, então ele pode propor para o município que ele utilize isso para moradia habitacional. E aí sim, ele pode receber em unidades. Várias são as possibilidades dentro do consórcio imobiliário. Desapropriação por interesse social é tranquilo de entender.
E a doação ou a alienação, agora, gente, áreas públicas, antes eu não podia. Eu tinha uma burocracia imensa para você tratar da questão da ocupação e da modificação. A gente só tinha o quê? As concessões. Mas agora, na legislação, eu posso, de uma maneira mais simplificada, sem grandes legislações municipais, efetivar a doação dentro de regularização fundiária, porque normalmente as terras ou você legitima, mas pode ser uma doação, e pode ser também a alienação, a compra e venda. Por quê? Porque quando você tem legitimação fundiária, ocupação de área pública, de público, interesse social, que é o não baixa renda, e aquela ocupação muitas vezes se deu de uma exploração imobiliária que rendeu altíssimos lucros para aquele parcelador irregular, a conta vai ser paga para o município. Então ele pode sim fazer a alienação, que é a compra e venda, tá? Muitas situações, a gente tem que tomar algum cuidado com isso. Nós tivemos aí, depois da liberação fiscal que veio com a Constituição de 88, começou uma guerra fiscal entre os municípios, dando isenção fiscal para as indústrias estabelecerem nos municípios os seus parques de empresas para fomentar o quê? A economia, para fomentar o emprego, para fomentar o desenvolvimento. E muitos deles criaram os distritos industriais Brasil afora. E esses distritos industriais, eles falavam para os empresários, coloca seu parque aqui, seu parque industrial aqui, e eu vou te dar, além das isenções, eu vou te dar mais que o outro município, eu vou dar terra para você. E essas doações eram feitas por decretos e leis municipais. Muitas vezes o município não tinha área pública, então ele desapropriava para poder desenvolver esses parques industriais. E aí, como vocês sabem, a desapropriação você só pode regularizar o título quando quitou. Agora chega 10, 5 anos atrás, você não tem mais legislação que acompanhe o registro de imóveis, não pode mais registrar porque você não tem mais as exigências necessárias. Mas o registro é ruim, é mau, severo. Não, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o registro de imóveis não é pessoa jurídica, não é CNPJ, é CPF. O registrador responde no CPF dele, pode perder a serventia e multas altíssimas. Então, faz sentido, gente. Em vez de você querer um jeitinho, converse, fale com o registrador, converse com o município, vamos resolver. A Lei 3.65, ela trouxe assim uma infinidade de possibilidades dentro da lei. E olha que legal, a gente vai conseguir essa flexibilização dentro da lei. Então vamos estudar, trabalhar com inteligência para que a gente consiga fazer evoluir. A transferência do direito de construir, gente, esse aqui é um título que a gente não está muito acostumado. Mas, por exemplo, muitas cidades, elas têm planos diretores que só permitem construir até 4 andares, por exemplo. E aí você é um proprietário de imóvel lindíssimo, que ele foi tombado pelo patrimônio histórico ou cultural daquela cidade. Então esse proprietário desse imóvel, ele perdeu o direito dele de construir, ele não pode modificar a natureza daquela propriedade. Então muitas vezes ele vai ter um prejuízo? Não, muitas vezes o município, em contrapartida, emite títulos, que é a transferência do direito de construir, e aí esses títulos vão para o mercado. E aí tem aquele empreendedor que quer construir um prédio de 15 andares numa área que é de 4. Então ele compra de outro direito de construir e transfere de um local para outro, tá? Nós temos aí também o direito de perempção. O que é isso? O município, para fins de regularização fundiária, gente, ele exerce o direito de preferência na compra de imóvel. Você tem um inquilino, que ele tem uma área grande, comercial, mas que ali é possível que seja um conjunto habitacional de moradia. Então, o seu inquilino, você é o proprietário que quer vender, ele não teria o direito de preferência? No direito de preferência, que é a perempção, passa a ser do município se ele tiver interesse dessa área. E não adianta discutir, é direito dele mesmo, tá? A legitimação fundiária é o que eu acabei de dizer, que é o único título que ela traz a possibilidade de você titular, ter a propriedade reconhecida sobre área pública, e eu já falei dela agora há pouco. Direito real de laje. Direito real de laje, gente, ele é do direito português, tá? E a gente tem uma situação em que unidades sobrepostas e unidades sotopostas, que é a parte de baixo, podem ter suas matrículas individualizadas com propriedades individualizadas para cada um dos seus ocupantes. Tem umas regras pela lei, que o direito de laje, você tem que ter independência total na sua unidade.
Eu não posso sequer usar a churrasqueira do vizinho. Eu não posso, se eu resolver passar pela sala do meu pai, eu não tenho direito de laje. Eu tenho que ter independência funcional total dessa unidade para eu ter reconhecido o direito de laje. Direito de laje, gente, ele pode ser utilizado dentro do âmbito de regularização fundiária, como eu posso instituir o direito de laje numa unidade nova. Porque eu tenho uma unidade e eu quero instituir o direito de laje. E eu consigo fazê-lo mesmo fora do âmbito de regularização fundiária. Normalmente, quando a gente, agora que a gente tem um olhar para regularização fundiária e a gente passa pelas cidades, até ontem postei uma situação assim, você vê aquelas unidades que tem aquelas escadas que saem da rua, que tem assim 4, 5, 6 andares, então agora eu consigo regularizar também assim. E a primeira decisão de direito de laje, ela foi por uma ação de uso capião, gente. Porque o pai pediu uso capião do imóvel e a filha que morava em cima também. Então foi o juiz decidiu, a primeira decisão foi, salvo engano, em 2017 mesmo. Eu tenho isso, depois eu mando para a doutora Marina e ela compartilha aí nas redes sociais da OAB. Nós temos aqui o condomínio de lotes, para vocês, ele era uma abstração da realidade que ela passou por ordenamento jurídico pela Lei 13.465 e mudou a Lei 6766. Então agora eu tenho o parcelamento do solo, o desmembramento e também tenho o condomínio de lotes, que ele serve tanto para situações anteriores, que é a regularização fundiária, como se eu quiser instituir uma situação nova. Condomínio urbano simples, também eu expliquei. Alienação de bem público, que é a possibilidade agora do poder público alienar diretamente a sua unidade. E a REURB na prática. Como eu posso atuar na REURB? Eu posso atuar na REURB como particular, eu posso prestar serviço para o poder público, eu posso ser de uma equipe multidisciplinar, eu posso assessorar a legislação, eu posso fazer consultoria para as câmaras de conflitos, eu posso fazer assessoria para o município, porque existem municípios que eles não têm a verba de contratar uma equipe para prestar o serviço, até porque seus pedidos são esporádicos. Então, ele pode contratar o profissional, sim, e esse profissional, essa equipe multidisciplinar vai analisar os processos de REURB, tá? Eu posso fazer por licitação, quando eu já tenho um CNPJ, aí eu estou mais organizado. Eu posso ter uma contratação direta, porque muitos municípios, gente, não tem esse profissional que está interessado à licitação naquele local, e é uma informação de alto nível. Então, por exímio saber, eu posso ter uma contratação direta dentro da lei de licitações, tá? Eu posso fazer convênios para o cadastramento, ou para um levantamento social para classificar o EUS, ou eu posso fazer para uma topografia. Então, assim, tanto profissionais jurídicos como técnicos, eu posso estar prestando serviço. Posso trabalhar para o meio diretamente para o particular? Posso. Eu posso assessorar associações de bairro, eu posso trabalhar para os ocupantes unidos, mas que não querem fazer uma associação. Então, é assim, o que eu tenho é mercado de trabalho. Saiu recentemente uma pesquisa se não me engano, a instituição dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, que entre várias questões, uma delas da sua pesquisa foi: qual a maior dificuldade? Profissionais capacitados. Então pensem, mais de 30 milhões de imóveis irregulares e 75% dos municípios do país tem dificuldade em profissional capacitado. Então, tá aí um mercado que vale a pena ser olhado com bons olhos. Processo de regularização fundiária, ele é o deslocamento para o município. Então, você vai fazer como processo administrativo. A lei é didática, então ela diz lá tudo que você tem que fazer. Você vai fazer o seu requerimento, você vai juntar os documentos técnicos, você vai juntar a listagem de ocupantes, qual é a classificação, e você vai pedir para o município aprovar o seu projeto de acordo com a legislação, e ele vai ver, muito bem, tá aqui, consolidou. Muito bem, doutora, 2016 vai dar o título que você quer, legitimação fundiária. Você contou o histórico do núcleo, comprovou que ele existia, já conseguiu comprovar a renda das pessoas, comprovou também que eu tenho já toda essa área demarcada, que a Ângela vai explicar para vocês. Tá ok, eu vou te emitir a CRF, que é o quê? Certidão de regularização fundiária, que ela é um ato da autoridade pública, e que ela, com essa CRF, mais todos os documentos, você vai levar aquilo a registro, tá?
Os princípios e normas aplicáveis ao processo de REURB, não se iludam, é processo administrativo, mas todos os princípios do direito administrativo são aplicáveis também à regularização fundiária. De acesso à justiça, da isonomia, do devido processo legal, ok? Então nós temos a obrigatoriedade da notificação dos proprietários, as pesquisas registrais, cartorários, para a gente saber a matrícula, a origem daquele núcleo, qual é a origem daquela propriedade, se está com a matrícula identificada ou não, porque muitas vezes você não consegue localizar, se aquele território, parte dele é num município, parte em outro. Então você tem que fazer todas essas pesquisas, mas os processos de direito administrativo são aplicáveis à regularização fundiária também. É o município protagonismo da REURB, como eu já disse para vocês. É ele quem aprova, porque ele pode dizer assim para você, olha, doutora, essa área aí, a senhora está dizendo que ela é de REURB, mas eu acabei de ver aqui, com essas ferramentas aí de georreferenciamento e de imagens aéreas, que ele acabou de se formar faz uma semana. Então, não vai ser possível a aplicação da REURB, tá? É faculdade do município? Ele pode autorizar a REURB? Na verdade, é um dever do município. E o município, ele adequa o seu processo de REURB a uma exigência legal. Porque a legislação, ela fala algumas hipóteses de indeferimento. Dentre elas, a não consolidação do núcleo, entre elas ser uma área rural, aí você não vai caber a REURB, e não estou falando dos núcleos urbanos na área rural, mas sim dos lotes maiores, por exemplo, e uma série de situações. Mas a gente tem que, o protagonismo do município, ele decorre do dever dele de fiscalizar que não foi, e é porque ele que administra e que ele movimenta o processo, tá? O papel do registrador de imóveis na REURB é a abertura da REURB, vem da prefeitura, a classificação das modalidades, a decisão final do processo de regularização fundiária. O PRF é o Projeto de Regularização Fundiária, que é um dos itens do processo de regularização fundiária, que é um processo administrativo, que a gente vai falar para vocês. No cartório de registro de imóveis, a gente pode ter a mediação de conciliação de conflitos, como eu também posso ter no município, tá? Normalmente, existe uma situação que chama-se acordo de cooperação, e os municípios, eles definem isso previamente, tá? Mas, a minha cidade não tem nada. Então, você vai, pede o seu requerimento no município, o município vai dar os andamentos. Se surgir um conflito, com certeza o município vai elaborar uma forma de resolver esse conflito, tentando compor, porque a lei da 13.465, ela também tem uma indicação de resolução amigável desse conflito, porque ela não é para judicialização, tá? As buscas imobiliárias no registro de imóveis e o registro da CRF e das titulações. A fase que nós temos o requerimento, o processamento, o saneamento, como nós vemos aí, a Ângela vai explicar melhor para vocês. A estrutura do processamento do pedido, ela é como realmente um processo judicial, você tem saneamento, você tem decisão. E nós temos uma coisa muito importante, que é a improbidade administrativa, quando os processos de regulação fundiária sem motivo plausível, sem fundamento legal, eles são impedidos de alguma forma. Tá? Então, está chovendo por aí ações movidas pelo próprio Ministério Público e por particulares de obrigação de fazer quando a regularização fundiária é por algum motivo ilegal e indeferida. Como trabalhar e onde com REURB, eu posso fazer o processo, eu posso requerer, eu posso prestar serviço como município e agora também com muita dor, que eu vou dizer isso para você, mas como muita dor como operadora de REURB, mas com muita alegria para os advogados na judicialização. Então, chovendo ações de regularização fundiária, tá? Embargos de terceiro com fundamento na regularização fundiária. Uso capião, que o cara já no preâmbulo ali já diz que é para usar um dos fundamentos da regularização fundiária. Eu tenho obrigação de fazer, eu tenho gente sendo reintegrações de posse decretadas, revertidas em segunda instância com os fundamentos da regularização fundiária. Regularização fundiária, assim, protocolou e tem processo judicial, já leva a isso e pede a suspensão, ok? Como se pode atuar na REURB? Empreendendo, trabalhando, mas o Henrique vai falar um pouquinho melhor para vocês aí sobre isso, que é a advocacia privada, pública e tudo mais. O que faz a empresa particular ou equipe multidisciplinar? O levantamento das áreas regulares, o cadastramento dos interesses
eu faço os levantamentos técnicos, a leitura com drone, a certificação das medidas em loco, eu desenvolvo todo o projeto, enfim, eu tenho uma série de situações multidisciplinares, que não se iludam, não existe a REURB do eu sozinho. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa do advogado, você precisa do arquiteto, do engenheiro, do topógrafo, do biólogo, muitas vezes, do geólogo, dependendo da sua área de risco, porque você precisa de um diagnóstico preciso, porque você que é trabalhador de regularização fundiária, você chega num núcleo e faz um orçamento errado, porque você esqueceu de um laudo ambiental, todo o seu lucro foi por água abaixo, tá? Na REURB, ela pode ser usada, como eu disse, na defesa de ações possessórias. É uma ferramenta incrível para as procuradorias dos municípios, gente, que não se atentaram. Tem muitas ações civis públicas que vêm de inquéritos civis de parcelamento irregular desde 2009, 2008, 2011. Então, agora, ela é uma fundamentação para você cancelar, para você suspender as ações civis públicas e as multas diárias com fundamento na regularização fundiária. Então, é possível ter essa interação. E aí, a gente já, como advogados, como operadores de REURB, equipe multidisciplinar, que aqui eu já vi que já saíram várias equipes multidisciplinares, você já tem o seu núcleo, você já conseguiu os seus clientes, são mais de 30 unidades, você já conseguiu 6 dígitos nesse único núcleo, e aí você tem a sua expectativa que você vai trabalhar com ar-condicionado, perfumada, de bolsa lindíssima, com a regularização fundiária, é a sua expectativa e essa é a realidade. Regularização fundiária, você está no núcleo, você está fazendo reunião em praças, em ruas, em locais diferenciados, é onde a pessoa pode te atender, tá? Então você tem que gostar de pessoas. E essas pessoas precisam confiar em vocês, porque elas já foram enganadas, elas já foram sujeitas a uma série de exposições, é poder público querendo tirar, é o proprietário querendo tirar. Então, se você vai trabalhar para o seu ocupante, que é núcleo E, ele vai te pagar, você vai regularizar condomínios de luxo de alto padrão na região de Campinas, e fica aí a dica, região de Campinas e ali imediações, já podem prospectar lá, que lá tem muita coisa. Mas o teu cliente S, gente, aquele cara que vende o limão no farol, ele pode ser um cliente fantástico para você, porque eles são muitos. Regularização fundiária é uma atividade que você tem uma pluralidade de pessoas. Você vai trabalhar na quantidade, no coletivo. Então, mesmo aquele cara que vende o limão no farol, que trabalha de sol a sol ali, como todo mundo, mas ele pega aqueles R$100 da sua parcela chorado, ele é um cliente em potencial para você e você pode atingir altas somas de faturamento com esse cliente também. Não quebrem esse paradigma. Quebrem. Você vai ter parcelas menores, mas um parcelamento maior, mas ele pode ser um excelente cliente para você. E você tem que gostar de gente, porque ele tem medo, ele já foi enganado. Às vezes, gente, ele não foi enganado porque o profissional que o atendeu era mau caráter. Muito longe disso. O profissional atendeu muito bem, mas ele não tinha legislação que pudesse resolver o problema dele. E agora tem. Então, e como é que você atende essa pessoa para quebrar essa resistência? Estando presente, se fazendo presente, esclarecendo dúvidas, você vai colocar, mas você tem que estar lá. E ali, gente, não sei se dá pra ver, tá pequenininho, aquelas vaquinhas sagradas não são na Índia, é no perímetro urbano da minha cidade. Então a gente parou ali para elas passarem, tá? Então essa é a realidade. Eu agradeço a todos vocês, falo muito. Minhas redes sociais estão aí para quem tiver mais dúvidas. Eu agradeço a todos. Por mim, eu falaria a noite toda sobre regularização fundiária, mas já me estendi além da conta. Então, meu muito obrigada a todos vocês. As dúvidas, doutora Marina, ficam ao final, é isso? Tá. Então, vou descer. Descer devagarzinho, vou levar minha água.